Vamos lá, garotada, mais um dia pra gente falar aqui de Narutinho. Esse vídeo eu já vou pedir logo desculpa, né? Já vou entrar pedindo desculpa pra vocês, porque eu disse que esse vídeo tinha que sair quinta-feira agora e era realmente o caso. Mas não foi possível fazer, então vai ter que sair agora na segunda, né? Porque eu li de uma vez só o arco do Konoha Crush, do esmagamento de Konoha, e esse arco da Tsunade, que é o que eu vou comentar hoje. Mas não deu pra fazer o vídeo no dia que eu queria, então fica pra hoje mesmo, beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui. Como vocês viram aí na chamada do vídeo, eu disse que nesse arco o Kishimoto passou dos limites. Passou dos limites porque esse arco é basicamente o melhor de Naruto até o presente momento. Ele é muito bom. Durante a maior parte do tempo o nível é bem interessante e em um momento muito específico eu achei que ele chegou a ficar até realmente excepcional. Eu vou explicar qual é esse momento daqui a pouco. Assim como no arco passado, esse arco aqui ele dá uma ideia muito forte de continuidade, né? Eu realmente insisto muito nesse ponto porque eu gosto disso, de como em Naruto tudo parece estar conectado. Na verdade, o Naruto clássico ele parece ser um grande bloco de uma única história, tirando o arco dos Zabuza, que realmente, como todo mundo diz, ele é meio jogado ali, vamos dizer assim. Não tô nem falando isso para criticar, essa é uma característica, né? Ele é meio isoladão dos outros. Mas depois que entra o Exame Chunin, uma coisa vai chamando a outra, um arco vai causando o outro, né? Vai criando uma relação de amarração entre o que vem antes e o que vem depois, que é bastante interessante. Então Naruto, depois que começou o Exame Chunin, que engatou a segunda marcha, foi engatando terceira, quarta, quinta, sexta marcha e não para, né? Então isso é uma característica que eu aprecio demais em Naruto e esse arco tem isso também. Apesar de claramente ele seja um arco diferente, né? Ao contrário de Konoha Crush, que a gente estava conversando aí nos comentários com alguns inscritos, que diziam que é tão misturado que existe até uma certa polêmica sobre qual é a correta divisão. Esse arco da Tsunade claramente é um arco diferente, né, do anterior, mas ele é diretamente causado pelos eventos que aconteceram nos arcos anteriores, então ele está amarrado também. De modo que Naruto clássico parece realmente um único grande bloco homogêneo, ao contrário de outras histórias que tem por aí, que os arcos são bem divididinhos, né, como por exemplo Dragon Ball. Enfim, esse arco começa, e aí é aquilo que a gente tem que sempre falar, que eu sempre elogio dessa coisa do gancho que o Kishimoto utiliza. Esse arco da Tsunade começa com o Kishimoto estabelecendo aquilo que vai ser o gancho dos arcos futuros, porque o arco da busca pela Tsunade não começa com a busca pela Tsunade, começa com a chegada do Itachi em Konoha. Ele aparece e essa decisão do Kishimoto é uma decisão que muito me agrada por alguns motivos. Primeiro porque ela funciona por si só. Ela serve como uma recompensa para o leitor que passou Naruto clássico todinho ouvindo falar, ou melhor, lendo sobre o Itachi. Porque o Sasuke sempre falava sobre o Itachi, o Kakashi falou sobre o Itachi, o Orochimaru falou sobre o Itachi. E era um personagem que estava ali sondando a história de Naruto esse tempo todo, porque obviamente ele tem tudo a ver com o objetivo do Sasuke, né? É dele que o Sasuke quer se vingar. Então o aparecimento dele nesse momento serviu como uma recompensa para o leitor que encarou tantos capítulos de Naruto e finalmente viram a presença desse personagem que era tão comentado, né? Para além disso, o Itachi aparece na história de uma forma impactante, porque de certa forma existia uma promessa do Kishimoto com relação a esse personagem, de que ele ia ser um personagem impactante, né, pelo nível de importância que ele tem no roteiro, e ele cumpre essa promessa com esse aparecimento do Itachi. Ele valoriza o Itachi, seja naquela luta onde ele claramente derrota especificamente dois, né, porque quem enfrenta o Asuma é mais o Kizami, mas vamos botar que ele derrota 3 Jonin da Vila da Folha. Ele destrói o Kakashi, ele vence a Kurenai com muita facilidade, então ele já demonstra ser realmente um ninja poderosíssimo. Numa cena interessante de luta, tal, tudo muito bem, tudo muito bom. Então existe esse impacto, o modo como ele arrebenta com o Sasuke também, né, a ponto do Sasuke ficar se perguntando, pô, eu treinei tanto, eu evoluí tanto, pra quê? Porque diante dele eu continuo sendo uma ameba, né, continuo sendo poeira. Então desse ponto de vista da força do personagem, do impacto, o Kishimoto conseguiu construir bem. Mas não só isso. Ele colocou o Itachi aqui, cenas importantes envolvendo o Itachi, para além da demonstração de força. É aqui que a gente conhece a primeira versão do flashback do Itachi, que todo mundo hoje já sabe qual é, de como ele destruiu o próprio povo, né? Os Uchiha, ele massacrou e tal. Mas na época, a gente tem que às vezes pensar essas coisas com a cabeça de quem estava lendo na época. Hoje a gente sabe como é tudo isso, a gente sabe até que vai ter uma reviravolta lá na frente com relação a isso, com relação ao personagem do Itachi. Mas a gente tem que pensar com a cabeça de quem estava lendo na época.
E pra quem tava lendo na época, eu imagino que esse flashback tenha sido bastante impactante, porque finalmente nós pudemos entender exatamente por que é que o Sasuke guarda tanta mágoa do seu irmão e tal. E a outra cena que eu gostaria de destacar, fora essa do flashback, que dá um impacto, um peso dramático muito grande pro Itachi, tem também a cena digna de suspense, porque essa chegada do Itachi, ela tem um tom, não vou dizer com um tom de terror, mas ela tem alguma coisa de suspense, porque o Kishimoto envolve esse personagem em uma aura de perigo, né? Pela grande força dele e pelo fato de que ele vai à vila buscar o Naruto. Esse personagem está envolto em uma aura de perigo, de ameaça. E a cena que mais representa isso pra mim é aquela cena que essa sim é um clássico das histórias de suspense, que é a cena na qual ele vai bater na porta na porta do hotel que o Naruto tá hospedado, né? Do quarto de hotel onde o Naruto tá hospedado. E o Naruto abre achando que é só o Jiraiya. O Jiraiya já voltou, ele saiu ali pra ir atrás de umas mulherzinhas, já voltou. Quando ele abre, pum, tá lá a ameaça na cara dele, que ele nem sabe o que é, ele nem conhece o Itachi, ele não sabe que o Itachi tá atrás dele, mas ele sente o perigo na hora, né? Ele sente a intenção do cara na hora. Então é uma cena muito legal, muito interessante. Que o Kishimoto, falando um pouco de forma, ele coloca isso no mangá com uma contraposição, porque nesse momento o Sasuke tá procurando o Naruto, né? Então o Kishimoto faz uma alternância no que ele mostra, porque ele mostra o Sasuke batendo na porta, e aí o Naruto abrindo a porta pra dar a entender que o Sasuke chegou a tempo de ajudar o Naruto e de dizer que o Naruto tava correndo perigo. E aí quando o leitor tá querendo se aliviar, tá querendo dizer, então beleza, então o Sasuke chegou pra salvar o dia, não. Na verdade o Sasuke bateu na porta de outra pessoa por engano, e quem bateu na porta do Naruto foi o Itachi. Então é aquela cena de impacto, né? Então eu gosto dessa decisão, primeiro por causa disso, por causa que por si só a chegada do Itachi causa impacto. Ela tem peso. Mas eu gosto também porque é a partir daqui que a gente vai ter os eventos das sagas futuras, né? Então ele já está preparando o terreno para lá na frente ele puxar a próxima saga. Porque a gente já descobriu agora que é a Akatsuki está atrás do Naruto. Então já foi introduzida essa organização criminosa da nuvenzinha, né? E a gente sabe que depois desse couro que o Sasuke tomou, ele vai querer buscar mais poder. E ele vai atrás do Orochimaru para conseguir mais poder e conseguir derrotar seu irmão. Então o que for acontecer nos próximos arcos já foi estabelecido aqui. Então é importante a gente às vezes apontar isso, porque eu costumo elogiar muito quando o Kishimoto traz o resultado de um gancho, ou seja, quando ele utiliza um evento passado da obra para iniciar uma nova saga, e aí fica tudo bem amarradinho. Então é bom a gente às vezes apontar quando ele está lançando o gancho que ele vai utilizar lá na frente, esse é o caso. Então, estruturalmente falando, essa chegada do Itachi, além de ter muito impacto por si só, o que já mantém a peteca sem cair, como eu falei em relação ao arco passado, ainda tem uma função, um valor narrativo que vai gerar suas recompensas lá na frente. Beleza. Dito isso, depois de toda essa parte do Itachi, que é uma parte muito impactante, ele realmente acaba com o Kakashi e com o Sasuke, vem a parte da busca pela Tsunade propriamente dita, né? E até esse momento, como eu disse, desde o início do exame Chunin, Naruto foi crescendo e nunca parou, nunca tirou um tempinho para respirar. O exame Chunin foi só aumentando em ameaça, aumentando, e aí parece que depois dessa entrada do Itachi, depois que ele sai de cena, aí realmente parece que o Kishimoto vai dar uma baixada na temperatura, porque o arco da busca pela Tsunade parece entrar numa coisa de arco de treinamento, né? O Jiraiya leva o Naruto junto com ele para procurar pela Tsunade, e aí ele começa a ensinar o Naruto o Rasengan, né? Que também é um golpe muito icônico, até eu que não sei nada de Naruto conheço o Rasengan. E aí o Naruto começa a treinar, começa a tentar dominar aquela técnica, enquanto o Jiraiya vai procurando pela Tsunade na cidade. E aí parece que realmente é a hora que o Kishimoto vai baixar a temperatura, vamos dar uma respirada, vamos acompanhar esse processo de treinamento do Naruto com mais calma, a evolução dele, mas isso é uma ilusão, porque na hora em que isso acontece, ou que parece que isso vai acontecer, ele reintroduz o Orochimaru na história, ele coloca o Orochimaru dentro desse arco também, e aí é uma coisa que é outra decisão que eu achei muito acertada e muito interessante, que é o que? Colocar a Tsunade como sendo a solução dos problemas tanto do Orochimaru quanto de Konoha. Ou seja, o arco passado teve um confronto entre esses dois, né? Konoha não é um personagem, mas entre Konoha, representado pelo Hokage, e o Orochimaru. Os dois saíram bastante prejudicados desse confronto, e naquele momento a Tsunade era a solução para o problema dos dois.
Então, novamente, é uma maneira que o Kishimoto achou de amarrar tudo muito bem, de fazer um link muito direto entre o que aconteceu no arco passado e o que está acontecendo agora. E isso eu não esperava que o Orochimaru fosse atrás da Tsunade. Eu não sabia que isso acontecia e eu achei muito acertada essa decisão, porque o arco que parecia que ia baixar um pouco a temperatura, e eu não sou contra baixar a temperatura, eu acho que a administração dessas coisas varia de autor para autor, de obra para obra, cada autor escolhe o andamento que ele quer dar na sua história, então não tem nada de errado se ele tivesse baixado realmente a temperatura, mas o Kishimoto gosta de trabalhar com o giro alto, né? Sempre. E ele sempre, ou quase sempre, tem boas escolhas de roteiro, escolhas que fazem sentido, que são contextualizadas para manter esse giro lá no alto, para manter a peteca lá no alto. E aqui foi trazer o Orochimaru de volta. Foi colocar o Orochimaru como também interessado em encontrar a Tsunade para resolver o seu próprio problema, né? Então a história que parecia ser uma história de dois polos, ou seja, os heróis procurando pela Tsunade e tentando convencê-la a virar Hokage de Konoha, vira uma história de três polos, porque agora o Orochimaru também quer convencer a Tsunade de, basicamente, trair Konoha. E aí, em termos de tema, a Tsunade passa a ocupar um papel muito interessante, porque o dilema moral que é colocado para ela é esse, né? Você vai ajudar Konoha ou você vai trair Konoha? Não tem uma terceira alternativa, né? E a alternativa de se omitir não existia para ela. Então, narrativamente falando, a Tsunade é a solução dos problemas causados pelo arco anterior. Esse é o link dela. Tematicamente falando, para a personagem, isso se colocava como um dilema moral, onde ela tinha que ou trair sua vila de uma vez para sempre, virar as costas de uma vez para sempre, ou basicamente liderar a vila, né? Virar representante da vila. Então o modo como essas coisas são articuladas aqui nessa história é magnífico. Eu acho excelente, simples e muito bom. Outra coisa que me chama muita atenção e que eu coloco como um grande ponto positivo dessa parte do arco dessa parte do mangá, desse arco do mangá, é que pela primeira vez existe um contraponto realmente sério à filosofia do Naruto. Porque até agora os contrapontos que são feitos em cima do sonho do Naruto de ser um Hokage é o que? É o Neji dizendo que o Naruto não vai ser Hokage porque tá todo mundo destinado, o destino de todo mundo tá fechado, então você já nasce para ocupar um certo lugar, uma certa posição no mundo e daí você não vai sair. Mas esse drama ele é fechado de uma maneira muito ruim, como a gente já reclamou 2 vídeos atrás. O Naruto convence o Neji de uma maneira muito fácil. E fora isso, quem foi mais que ameaçou o sonho do Naruto, vamos dizer assim? A sociedade trata o Naruto como um pária. Alguns dizem que o Naruto não vai conseguir. Enfim, é uma coisa muito superficial. Pela primeira vez a gente tem uma coisa realmente com estofo, porque o Naruto se defronta com uma personagem que, assim como ele está profundamente imbuído desse sonho de ser o Hokage, de ser o líder da Vila da Folha, essa personagem também está profundamente imbuída de um ceticismo, de um cinismo, melhor dizendo, com relação a isso, com relação a esses valores. Tematicamente é interessante porque o arco passado foi um arco de exaltação dos valores do sacrifício pela comunidade, né? O Hokage anterior representou isso. Aquele que vê os habitantes daquela vila como uma família e que, portanto, ele está disposto a se sacrificar por essa família. E aqui você tem um outro personagem que apresenta um contraponto, onde ela diz que é idiotice morrer pela vila, você só está gastando sua vida, gastando seu talento. É um sonho burro e é uma maneira muito eficiente de você morrer cedo. Basicamente é isso. E ela está profundamente convencida disso por conta de experiências que ela teve no passado. Então o Naruto finalmente se defronta com uma personagem que tem uma visão de mundo oposta a dele, como o Neji também tinha, de uma maneira diferente, mas que ele não vai conseguir convencer com um discursinho simples, né? É uma pessoa que ataca diretamente o sonho dele. Você quer ser Hokage? Esse cargo não vale nada. Esse cargo não significa nada. E querer ser Hokage é uma burrice. Então eu acho interessante esse papel que a Tsunade exerce tematicamente no arco. Tanto por ser uma contraposição aos valores que foram mostrados no arco passado, como por ser uma contraposição perfeita aos valores do Naruto. Então eles obviamente entram em rota de colisão. Um dos grandes centros desse arco é essa disputa temática, vamos dizer assim, essa disputa de visão de mundo entre Naruto e Tsunade. E isso por si só já é muito interessante e é muito bem trabalhado, não é só jogado ali. O arco vai desenvolvendo toda essa dinâmica até chegar à conclusão que a gente sabe qual é e daqui a pouco a gente vai falar. E aí é que a gente entra na parte na qual eu acho que o arco chegou a ser excelente. O arco da busca pela Tsunade é muito bom o tempo todo, mas durante um pequeno momento ele foi acima do muito bom, ele foi excepcional, que pra mim foi
naquele diálogo, o primeiro diálogo que o Jiraiya tem com ela, só eles dois. Logo depois da confrontação que ela tem com o Naruto, né? Ela desmoraliza o Naruto, ela faz aquela aposta com o Naruto. E aí depois o Jiraiya diz, vamos beber ali pelos velhos tempos, para conversar um pouco e tal. Esse diálogo do Jiraiya com ela, quando eles estão lá os dois bebendo e eles estão trocando ideia, pra mim é um diálogo de uma maturidade rara de ver no shonen. E é difícil de explicar esse meu ponto. É difícil porque é uma coisa muito de tom, é uma coisa muito do modo como o diálogo está colocado. Porque a gente já falou de diálogos de Naruto ao longo dos vídeos aqui. Eu já reclamei, por exemplo, do diálogo do Neji, né? Vamos dizer assim, para fins didáticos do que eu estou querendo explicar aqui, que tem 3 tipos de diálogo. Provavelmente tem muito mais, mas para os fins do que eu estou querendo explicar aqui, vamos dizer que tenha 3. Você tem o diálogo que ele é o pior tipo de todos, que é o que eu acho, que é aquele que subestima a inteligência do leitor. É aquele onde o autor faz muita questão de desenhar o que ele está querendo dizer, de desenhar qual é o significado da cena, porque, não sei, porque ele acha que o leitor não vai entender, porque ele, não sei porquê, mas tem autores que fazem isso de vez em quando, e o Kishimoto fez isso na cena da conversão do Neji. Ele foi colocando um monte de personagens para falar obviedades, para explicar qual era a moral da história, o que é que você, leitor, tem que pensar, o que é que você tem que interpretar. E isso basicamente mata a naturalidade da cena, sem necessidade nenhuma. Então é o tipo de diálogo que eu quase sempre abomino. Eu não vou dizer que eu sempre abomino, porque em arte não tem regra absoluta. Então pode ser que em algum contexto muito específico esse tipo de diálogo sirva, mas geralmente ele não serve. O segundo tipo de diálogo é o tipo de diálogo que ele é muito explícito também, ele é muito evidente, ele é muito jogado na sua cara, mas ele não é feito de uma forma que ele queira dizer para você o que você deve pensar. Ele é feito mais para manipular os seus sentimentos. E eu não desgosto, não. Muita gente odeia esse tipo de cena e eu não acho ruim. Tipo, eu entendo e eu coloco dentro do que é legítimo para a obra fazer. E Naruto faz isso naquelas cenas nas quais a Tsunade volta pro Orochimaru e fala que ela não vai ficar do lado dele. Na verdade, ela tenta matar ele de maneira sorrateira, mas aí depois que fica claro o plano dela, aí ela começa a falar por que é que ela não vai ficar do lado dele. E aí o Kishimoto coloca quadros muito grandes, mostrando ela chorando, ela emocionada, ela dizendo que ela não vai trair o sonho daqueles que ela ama e não sei o que e tal, e coisa e tal. Provavelmente no anime foi a hora que meteram uma trilha sonora triste pra você chorar, porque claramente é uma cena criada com o intuito de mexer com suas emoções, com a emoção de quem tá lendo / assistindo. Eu não tenho nada contra esse tipo de cena, ela é bastante explícita, mas como eu acho que aqui é uma coisa feita mais pra gerar uma reação emocional, eu não me incomodo. Eu não gosto é quando o autor tenta inutilmente fechar as interpretações possíveis do que ele escreveu, explicar qual é a moral da história porque você não vai entender. Esse tipo de menosprezo à minha inteligência é que eu não gosto. Agora, quando é uma coisa que o cara força a mão pra gerar um sentimento, acho que tá dentro do jogo. E Naruto tem essa cena que é um exemplo disso. Mas tem um terceiro tipo de diálogo, que esse sim é o que eu mais gosto, apesar de eu não desgostar do que tenta manipular seu sentimento. O que eu mais gosto é o tipo de diálogo onde tudo é dito, mas não é dito de uma maneira muito óbvia, e o que não é dito também passa mensagens para quem está lendo. E eu acho que esse diálogo do Jiraiya com a Tsunade é exatamente assim. Então, nesse diálogo, a gente descobre que um dos motivos do Jiraiya ter levado o Naruto foi porque ele percebeu a semelhança do Naruto com o irmão pequeno da Tsunade. Ele achou que de alguma forma isso ia ajudar a convencê-la. E isso está colocado ali, sem que ninguém diga abertamente que foi isso, mas está evidente que é aquilo ali. O Jiraiya questiona por que a Tsunade fez aquela aposta. E ele sabe a resposta do porquê que ela fez aquela aposta. Ele sabe por que a Tsunade se sente tão incomodada pelo Naruto, mas ele faz a pergunta. E dentro do contexto da conversa a gente entende por que ela se sente tão incomodada com o Naruto. A conversa aos poucos vai mudando de tom, e aí daqui a pouco o Jiraiya diz que, se você for trair Konoha, eu mesmo vou matar você. Eu vou atrás de você, eu vou lhe pegar. Então existe uma mudança do tom. O tom começa amistoso, depois ele vai passando com o pezinho pro ameaçador, depois ele volta pro amistoso de alguma forma. Então é uma conversa muito sofisticada, vamos dizer assim. É um diálogo muito sofisticado porque ele tem essas coisas. Ele tem o que é dito e o que não é dito. Ele mostra tudo o que tem que mostrar, ele fala tudo o que tem que falar, mas boa parte do que se compreende pelo contexto. Se compreende pelo que não é dito também.
E é mais ou menos assim que as pessoas conversam na vida real, né? Então é um diálogo que eu acho muito mais interessante. E quando eu li esse diálogo, essa cena, eu fiquei muito empolgado. Eu digo, porra, isso aqui é o que eu quero. E aí depois a conversa muda de tom pro Jiraiya dar uma intimada nela, dizer, eu não sei o que é que o Orochimaru lhe propôs não, mas se de alguma forma isso vier a prejudicar a Konoha, eu mato você. É basicamente isso, eu mato você. Não vai ter piedade, não vai ter velhos tempos, não vai ter nada. Então foi uma mudança repentina no tom da conversa, mas que cabia dentro do contexto da conversa, porque cabia dentro do contexto do arco, porque a gente sabia que era exatamente esse o dilema pela qual a Tsunade estava passando. Se ela ajudava Konoha ou se ela traía Konoha em nome de uma fútil, de uma vã esperança de trazer os seus amados de volta. Que é uma esperança vã. A gente viu como é que é a técnica do Edo Tensei. Os caras voltam parecendo um bando de zumbi. Então se ela tivesse ficado do lado do Orochimaru, ela obviamente não ia ter a recompensa que ela queria ter. Ela ia ter 2 cadáveres ambulantes na mão dela. Mas no desespero, né, bicho? No desespero no qual ela se encontrava, e a obra deixa muito bem contextualizado do porquê ela estava desesperada, era bem capaz dela ter tomado aquela decisão. Então esse diálogo é uma pepita de ouro, e eu fiquei muito empolgado lendo ele. E aí, claro, depois o arco deu uma baixada, voltou pro nível do muito bom, né? Não voltou a ficar na excelência, mas voltou pro nível do muito bom. Mas um arco que é todo muito bom, com uma pitadinha de excelente, você quer mais o quê? Tá bom demais, né? Enfim, a Tsunade em si é uma personagem muito bem desenvolvida e muito bem trabalhada, por conta de cenas desse tipo, né? Por conta do fato de tematicamente ela ser uma contraposição ao Naruto, por conta desse tipo de diálogo que sim ajuda a estabelecer personagem. E a história dela é bem redondinha, a gente entende tudo o que o Kishimoto quis colocar aqui pra ela, a gente entende por que ela cogitou ajudar o Orochimaru, a gente entende o trauma dela do passado, a gente entende porque ela tem medo de sangue, a gente entende tudo. E além da gente entender tudo, todo o background dela, a gente vê a personagem se desenvolvendo na nossa frente, porque ao longo desse arco ela vai achar a sua própria resolução, né? Ela vai se permitir acreditar uma vez mais no sonho, que é o sonho do Naruto, que era o sonho do amor da vida dela e do irmão pequeno dela. Ela vai se permitir, ela vai superar o medo do sangue, ela vai se colocar na posição de se sacrificar em nome do sonho futuro de uma maneira muito melhor do que o Shanks fez em One Piece, né? Enfim, então tudo que a gente precisa saber da personagem tá aqui. O passado dela, o presente dela e a retomada dela nesse arco. Muito bem feito. Manual. O Kishimoto deu mais uma aulinha aqui do mestre Kishimoto agora de como construir personagem, né? De como escrever o desenvolvimento de um personagem em um único arco, sem precisar estender isso por muito tempo dentro da história. Então a Tsunade é uma personagem que eu não esperava gostar tanto assim. Eu vejo tanta gente reclamando que Naruto não desenvolve personagem. Inclusive eu vi essa discussão. Acho que foi levantada até pelo filho do Peter, né? Do Ei Nerd, que Naruto tem personagens mais bem trabalhados que One Piece. E aí no Twitter a galera caiu de pau dizendo que não era bem assim, que flashback não é desenvolvimento, etc. Eu acho que eu vou até fazer um diário de Zemed em cima desse trecho aí. Talvez eu faça nessa própria quinta-feira agora. Lá vou eu prometendo vídeo quinta de novo. Daqui a pouco eu vou lá e descumpro de novo, porque enfim. Mas talvez eu faça na quinta-feira um vídeo sobre isso. Porque a Tsunade pra mim é uma personagem bem desenvolvida. Ponto. O que é que faltou? O pessoal que diz que só tem Naruto e Sasuke, o que é que faltou pra Tsunade? Em termos de desenvolvimento, de construção de personagem. Não faltou nada, pô. O que é que vocês querem mais do que o que tá aí? Enfim, e aí o arco termina com uma grande luta, né? Porque evidentemente nós estamos num shonen de porrada, então esses dilemas todos têm que ser resolvidos com porrada. E a Tsunade evidentemente não fica do lado do Orochimaru. E aí ele vai pra quebrar o pau com ela. E aparece o Jiraiya. E aí os três shinobi lendários de Konoha se enfrentam. E essa luta ela é boa em todos os sentidos. Ela é boa como entretenimento, vamos dizer assim, porque ela é grandiosa. Ela vai escalando, né? E ela tem momentos muito marcantes, que é justamente o que eu falei. A Tsunade tem momentos marcantes, o Naruto tem momentos marcantes. Então, em termos de valor de entretenimento, de empolgação gerada, a luta é muito boa. Mas o principal ponto é a Tsunade. Como tudo no arco, o principal ponto dessa luta é a Tsunade. Porque é aqui que ela vai superar os seus traumas, simbolizado pelo medo de sangue, mas aí ela supera todos os traumas porque ela volta a acreditar no sonho, ela volta a acreditar naqueles valores que a gente viu no arco passado, de se sacrificar por Konoha, de se sacrificar pelo povo, pelo seu povo. E ela está disposta, ela termina o arco disposta a assumir essa posição de liderança uma vez mais. E isso é simbolizado aqui com ela querendo se sacrificar pelo Naruto, que é aquele que guarda o sonho de ser esse líder, de ser esse protetor da comunidade. É quase como se ela se colocasse aqui como já desde cara como uma Hokage temporária, né? Eu vou ser a Hokage agora porque a vila precisa de mim, mas esse cargo já está reservado para esse menino. E eu acredito nesse menino e eu, uma vez mais, vou me permitir ter esperança. E é no meio da luta que ela tem essa resolução
solução, ela também é convertida pelo pastor Naruto, só que aqui eu não vou reclamar dessa conversão do pastor Naruto por um motivo muito simples. Aqui tem contexto. Eu reclamei do modo como foi feito no Neji e eu reclamei do modo como foi feito no Gaara, mas eu não reclamo aqui. Por quê? Por um motivo muito simples. Se vocês prestarem atenção ou prestaram atenção, o motivo pelo qual eu reclamei nos outros dois casos foi: você tem um cara que ele tem uma visão de mundo que ele sustenta pela vida dele inteira, anos e mais anos, sendo reforçado aquilo na cabeça dele, e aí por conta de um discurso ou de alguns eventos que podem ser impactantes, mas por conta de uma série de eventos que aconteceu ali, o cara já muda de vez, bruscamente, o negócio no qual ele acreditou durante anos. E não é assim que funciona. Não é assim que a pessoa troca de ideia, principalmente quando é a ideia tão enraizada, quando é o centro da vida daquela pessoa acreditar naquilo. O Neji passou a vida dele toda acreditando que o destino estava fechado. Isso era o que caracterizava o Neji enquanto pessoa. Como é que ele vai abandonar esse valor fundamental porque ele perdeu uma luta pro Naruto e aí o Naruto falou algumas coisas? Entende o que eu tô dizendo? No caso da Tsunade não é assim, porque o cinismo que ela apresenta nesse arco não é o que ela é de verdade. O cinismo que ela apresenta nesse arco é uma recaída, é uma resposta emocional aos traumas que ela teve no passado. Então, o que aconteceu aqui não foi que ela abandonou uma visão que ela sempre teve, uma coisa na qual ela sempre acreditou, e ela deixou de ser cínica por causa do Naruto. Ela voltou a ser a Tsunade de sempre. O desvio era o modo como ela estava no início do arco. E todas as experiências que ela teve ao longo do arco, que são todas muito bem contextualizadas, fizeram com que ela voltasse para o eixo, voltasse a ser quem ela sempre foi. Aí já fica mais crível, aí já fica mais interessante. Porque o que o Naruto fez não foi colocar valores novos na cabeça dela. O Naruto, mediante o exemplo, fez com que ela acessasse novamente valores nos quais ela acreditava e nos quais ela queria acreditar. Só que ela não conseguia mais acreditar por conta do que tinha acontecido com o namorado, sei lá, marido dela, sei lá que porra, é namorido, e com o irmão dela. Então aqui faz mais sentido. Além de estar bem contextualizado, que é uma coisa que o Neji não tá e o Gaara tá, mas o Kishimoto não comete aqui o erro que ele comete com esses dois personagens, que é o de fazer uma pessoa mudar completamente toda uma visão reforçada e que fazia parte do centro da personalidade desses caras ao longo de muitos anos por conta do pastor Naruto. Não. Aqui o Naruto conseguiu, mediante o seu exemplo, fazer com que ela voltasse a ser quem ela sempre foi. Aí beleza. Então a conversão da Tsunade é uma conversão crível. Dessa eu não vou reclamar não. Essa eu vou elogiar, porque está muito bem contextualizado dentro de tudo que foi escrito no arco. Então, isso é o principal ponto da luta. Apesar da luta ser legal enquanto luta, o Kabuto bota pra torar, a Tsunade se mostra grande lutador, então tem valor enquanto lutinha de shonenzinho de porrada, mas o principal eixo é esse eixo temático da personagem, é a Tsunade superando seus traumas e voltando a acreditar uma vez mais, né? E protegendo o futuro de Konoha, na medida que ela escolhe proteger o Naruto. E aí o Naruto mostra novamente sua grande liderança. É uma coisa que vem sendo construída realmente ao longo de toda a obra. Ninguém pode reclamar disso, porque ele se coloca na posição de liderança muitas vezes. E aqui, além de ele ter uma grande cena de recompensa de todo aquele treino que a gente foi vendo ao longo do arco, né? O Naruto treinando o Rasengan, e aqui ele executa bem o Rasengan na hora certa. Então é uma recompensa para todo o treinamento que foi estabelecido no arco. A gente tem a prova da liderança do Naruto novamente, que converteu dessa vez de uma maneira crível, nada mais nada menos do que uma ninja lendária de Konoha, né? Então o Naruto já mostra que ele é realmente diferenciado enquanto figura moral, enquanto líder. Mais uma vez, né? Porque na verdade já tinha feito isso várias vezes ao longo da obra. E aqui tem aquela cena que talvez seja a última vez que eu vá tocar nesse ponto, porque nesse arco tem uma cena que talvez venha a embasar a ideia daqueles que dizem que Naruto no clássico era uma coisa de talento versus esforço. Porque o Orochimaru vira e fala pro Jiraiya: pô, tá perdendo tempo com esse moleque não tem talento pra nada, ele é imprestável. Você tinha que estar atrás de um cara como o Sasuke, porque o Sasuke é muito talentoso, ele tem o Sharingan, ele tem talento natural, não sei o quê. E o Jiraiya diz que não se trata de ter talento, mas basicamente de ter culhão, de se apresentar na hora do perigo. E aí muita gente pode usar essa cena como uma prova de que aí o Naruto clássico era assim, sobre talento versus esforço. Mas tem dois pequenos problemas. O primeiro é que o Jiraiya não diz que o valor do Naruto é ser esforçado. Ele diz que o valor do Naruto é botar os peitos para enfrentar o perigo. Se colocar na linha de frente sem medo. Então não é esforço o que o Jiraiya valoriza no Naruto. E segundo, que nesse arco aqui, meu amigo, o Naruto basicamente aprendeu um jutsu que é dito que só 2 ninjas dominaram, que foi o pai dele e o Jiraiya, e ele dominou em uma semana. Então nenhum outro ninja do mundo, essa é a informação que é dada, nenhum outro ninja do mundo conseguiu
dominar esse jutsu. E nenhum ninja do mundo, nenhum zero Naruto é o número 1, dominou isso em uma semana. Como é que alguém lê um negócio desse e diz que não tem talento ali? O que o Naruto não tem é refino. Tanto é que o modo como ele faz o Rasengan é um modo todo grosseirão, ele do jeito dele, ele faz do jeito dele. Então ele talvez não tenha técnica, não tenha refinamento, etc. Mas talento, o cara aprendeu a parada em uma semana, irmão. Tudo bem que ele teve que fazer o esforço, ele teve que treinar duro, mas treinar duro todo mundo treina em Naruto. Eu acho que o único cara desses muito forte que a gente viu que não treinou duro pra ficar do jeito que era foi o Gaara. Todos os outros treinaram duro pra chegar onde chegaram. Então, o simples fato do Naruto ter que ter treinado pra conseguir fazer o Rasengan não muda o fato de que ele fez o Rasengan em uma semana, que é a coisa que impressionou todo mundo, até a própria Tsunade e o próprio Orochimaru e etc. Então não me venham com essa coisa de talento versus esforço. Eu acho que é a última vez que eu vou falar disso, porque eu já falei demais. Talvez eu só volte a falar disso quando eu começar a falar do Shippuden, porque talvez a discussão volte à tona e aí eu vá entender por que é que reclamam tanto. Mas Naruto claramente não é um qualquer. Ele é um cara que não tem técnica, não tem refino e é tratado como escória pela sociedade do mangá, mas não quer dizer que ele não tivesse talento para ser o que ele é. Primeiro que ele sempre teve disposição natural de líder, como eu já falei agora aqui, e isso foi sendo construído em todos os arcos da obra, todos, desde os Zabuza. E segundo que ele tem muito talento para aprender as coisas, como desde o início é mostrado também quando ele aprendeu, quando ele dominou completamente o jutsu de clone das sombras de uma maneira que não era compatível com o que ele sabia até aquele momento. Ele dominou mais esse jutsu era complexo para o que ele sabia até aquele momento e ele dominou. Então, enfim, chega dessa conversa. E no final das contas o arco termina com a luta de bicho gigante, né? A cobra gigante contra a lesma gigante. E lesma meio caído, né? Contra o sapo gigante e o Gamabunta. E eu acho que é uma maneira muito interessante de se terminar, porque novamente 3 ninjas lendários lutam com jutsus grandiosos e é isso aí. Nada mais apropriado. Então, meus amigos, por conta de todos esses elementos que eu trouxe aqui, dramáticos, de construção de personagem, de tema e de estrutura narrativa mesmo, nessa coisa de trazer o Itachi no início, essa coisa de fazer a história girar em torno de 3 polos, né? O Jiraiya, a Tsunade e o Orochimaru, etc. É que eu digo que esse arco é realmente o melhor arco de Naruto até o presente momento. Ele é muito redondinho, ele não tem, que eu me lembre, nenhum erro muito grave, que eu achei assim, nenhum erro muito grotesco, e ele ajuda a estabelecer uma personagem fantástica, que é a Tsunade. E ela é convertida de uma maneira correta, de uma maneira crível, então só por isso aí já ganha pontos comigo também. Por enquanto é só, espero que quinta-feira eu vá trazer um vídeo, não sei qual vai ser o vídeo, pode ser que seja esse vídeo sobre desenvolvimento de personagem baseado na fala do filho do Peter do Nerd, pode ser que seja outra coisa, não sei, mas eu acho que eu vou trazer um vídeo quinta-feira sim. Por enquanto é isso, meus irmãos, muito obrigado a quem veio até aqui, compartilha o vídeo, dá o like e até a próxima.